As regiões mais trevosas do Umbral. Episódio 2. Os calabouços de Amon. Dentre as regiões mais hostis do astral inferior estão os calabouços, porém nós teríamos um específico chamado calabouços de Amon. Amon significa oculto. Os calabouços de Amon seriam uma hiperregião dentro do astral inferior. E o que seria uma hiperregião? Resumidamente, uma região grande pra caralho, que se fôssemos colocar em tamanho de escala, talvez se equivaleria ao tamanho de um país. Assim como as florestas negras que eu abordei na primeira temporada das regiões mais trevosas do Umbral, que inclusive está aqui no perfil, os calabouços, em linhas gerais, são um ponto de partida de muitas pessoas que desencarnam. E assim, a gente pode teorizar N coisas que levam uma pessoa a ir pro calabouço. Mas geralmente espíritos com desavenças, ou com dívidas espirituais ou pactos com outros espíritos, seriam conduzidos a estes lugares. Mas a maioria esmagadora da população dos calabouços seria sim de espíritos desencarnados que ali dentro do astral inferior fizeram alguma coisa ou simplesmente foram capturados por uma questão de dominância, como eu já falei aqui no perfil. No astral inferior vence o mais forte. Muitos espíritos densos têm o prazer em fazer escravos. Fora que existem entidades espíritos que agem como justiceiros, ou vamos usar a palavra mercenários, que trazem algumas almas para estes locais para serem torturadas, ou almas que são encomendadas. Aqui no perfil, vocês sabem, quem me conhece, que eu defendo a teoria que não existe o inferno. Porém, os calabouços seriam uma espécie de representação do que seria o inferno na teoria. Outra coisa também que é importantíssimo falar, muitos espíritos de luz, muitas entidades, muito espírito socorrista, encarnados ou não, vão nas regiões dos calabouços, então é extremamente comum ver incursões de espíritos, grupos de espíritos, que vão realizar resgates nestes locais. Basicamente, os calabouços seriam grandes galerias, prisões e locais que lembrariam muito campos de concentração. E talvez você deva estar se perguntando, ou eu acho que tá pelo menos, quem que cuida destes locais? Como os calabouços seriam hiperregiões, haveriam localidades que seriam de determinados grupos dentro das regiões umbralinas. E talvez você deva estar se perguntando, mas por que um grupo iria cuidar de um calabouço? Qual é a função disso? Guardar escravos, guardar inimigos, torturar inimigos, escravos e ter propriedades como se fosse um banco, né? Almas para servirem de moeda de troca. E por se tratar de locais que frequentemente sofreriam ali a invasão de grupos fazendo resgate, assim também como de grupos rivais querendo pegar ali reféns ou pegar almas para servirem de moedas de troca, podemos dizer que não é nada bom estar num lugar desse. Mas chegamos ao fim do episódio, e para o próximo episódio eu quero trazer um relato. Esse relato foi enviado por um inscrito aqui do perfil, eu achei extremamente interessante e acredito que vocês vão gostar também. Então segue o perfil para não perder o próximo episódio. Tchau!